Quantas vezes na sua vida alguma coisa deu errado e você culpou o outro? Sabe quando você tem um compromisso e você se atrasa e você fala, não, eu me atrasei porque meu marido demorou no banheiro, ou eu me atrasei, e inventa 1001 desculpinhas, porque são desculpinhas e a gente vai falar muito a respeito disso hoje, porque nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. E eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou completamente quando eu assumi essa autorresponsabilidade. Isso é algo que a gente escuta há muito e muito tempo. Desde novinha eu escuto falar de autorresponsabilidade. Tá, mas o que verdadeiramente é essa autorresponsabilidade? O que ela influencia na nossa vida e o que fazer com ela? Essa é uma questão que eu não sabia ao certo. Eu achava que sabia, assim como vários pontos da minha evolução que eu achava que sabia e que com o tempo, estudando cada vez mais e me aprofundando e tendo outra consciência, eu fui vendo de uma outra maneira. Por exemplo, a gratidão. Eu sempre ouvi falar da gratidão, eu sempre ouvi falar da importância da gratidão pra gente conquistar aquilo que a gente quer, pra gente viver uma vida melhor. Eu até achava que eu era grata por tudo. Mas com o tempo, com a minha ampliação de consciência, eu fui abrangendo de uma forma que chegou um ponto da minha vida que eu falei, nossa, agora eu dei um salto quântico. Agora eu sei o que realmente significa gratidão, o que realmente é viver na gratidão. E aí eu continuei estudando, eu continuei me aprofundando, eu continuei evoluindo, expandindo a minha consciência, e aí chegou um outro momento que deu um outro estalo, um outro salto quântico, e eu falei, opa! Naquela vez lá que eu achei que eu tivesse dado um salto quântico, eu dei um salto quântico da consciência que eu tinha para uma nova consciência, mas agora eu já dei um outro salto. Então, a mesma gratidão, que é algo que a gente escuta tanto, que até dizem que está na moda, não é questão de estar na moda. É questão que agora as pessoas estão tendo consciência da importância real de ser grato. E isso é maravilhoso. Quanto mais a gente expandir esse conhecimento, quanto mais a gente trazer essa gratidão para a nossa vida e influenciar os outros a também serem gratos, mas o nosso mundo melhora e o mundo ao nosso redor melhora, porque o nosso interno cria o nosso externo, e a gente também vai falar disso hoje mais pra frente. Mas é para vocês observarem a diferença. Lá atrás eu entendi a gratidão de uma forma, depois eu tive um salto e eu comecei a me aprofundar ainda mais, sentir a gratidão de uma forma muito mais expansiva dentro de mim. E depois de um tempo isso mudou totalmente, eu comecei a ver a mesma gratidão de uma forma totalmente diferente, e não só ser grato pelo que eu tenho, mas também pelo que não tenho, e é uma gratidão que ela simplesmente brota dentro de si. E aí você começa, até nas coisas negativas que acontecem, porque é negativo para quem? A gente vê algumas situações da nossa vida e a gente coloca ali o cartãozinho como negativo, o carimbo como negativo naquela situação. Mas por que aquela situação é negativa? As situações complicadas da nossa vida, elas servem para nos fazer evoluir. E se a gente não tiver nesse processo de ver dessa forma, a gente vai ver como negativo. Mas quando a gente já vive na gratidão, quando a gente já tem uma expansão de consciência, quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente vê de outra forma. A gente vê como uma forma de evoluir, como uma forma de ir para outro patamar na nossa vida. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, caraca, é isso. Então foi de ouvir, de colocar em prática, colocar em prática, e a mesma coisa foi com a autorresponsabilidade.
autorresponsabilidade. Eu sempre ouvia falar a respeito, eu achava que eu sabia a respeito, eu achava que eu me considerava responsável pelas minhas atitudes, pelos meus resultados, mas a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, como eu disse, existe uma Luana antes de entrar mesmo, de viver a autorresponsabilidade, e uma Luana depois de viver a autorresponsabilidade. Porque antes eu achava que eu era responsável pelas minhas coisas, que eu era responsável pela minha vida, que eu era responsável pelos meus resultados, mas quando acontecia alguma coisa negativa na minha vida, quando alguma coisa não dava certo, a culpa era do outro. Quando algum projeto não dava certo, foi porque fulano, foi porque a câmera, foi porque tal coisa, a culpa nunca era minha. Mas quando as coisas davam certo, a responsável pelo sucesso era eu. Agora coloque isso na sua vida. Quantas vezes você já fez? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você joga a culpa, responsabilidade, porque não existe culpa. Não existe culpa, não existe culpado, existe responsável. Porque quando a gente se sente culpado, a gente coloca uma carga negativa. E quando a gente se sente responsável, quando a gente tem essa consciência da responsabilidade, a gente tem o poder de mudar. Porque eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu tenho o poder de cocriar a realidade que eu quero. E você tem esse mesmo poder. Mas você precisa se tornar responsável pela sua realidade. Você precisa sair da Você precisa sair da vitimização e se tornar verdadeiramente um líder na sua vida. É você sair do banco de carona do motorista e ir pro banco do motorista, porque é você que tem que guiar a sua vida, não é o outro. E a partir do momento que a gente coloca a responsabilidade dos resultados no outro, a partir do momento que a gente coloca a responsabilidade no tempo, em objetos, em situações, a gente não comanda a nossa vida. A gente está à mercê do outro. Então, como que funciona? Você está no seu processo de evolução. E aí você tem alguém na sua família que é negativo. E você não consegue se manter positivo, se manter na estrada da evolução, no seu processo, porque tem alguém na sua casa que é negativo. Então, quando você acorda lá fazendo suas afirmações e sendo super positivo e alguém começa a reclamar. E aí você entra na vibração daquela pessoa e pronto, acabou o seu dia. E aí você fala o quê? Eu não consigo ser positivo porque fulano é negativo. Problema de fulano. O problema é dele. Ele só vai te atingir se você permitir. Se alguém chegar e te xingar, te falar qualquer coisa, aquilo só vai te atingir se você entrar em ressonância com aquilo que a pessoa está falando. Se a pessoa chega e fala que, sei lá, vamos pensar num exemplo aqui. A pessoa fala que sei lá, que seu cabelo tá feio. Vou botar um exemplo bem banal aqui, mas a pessoa fala que seu cabelo, nossa, você cortou o cabelo, a pessoa, nossa, eu não gostei desse corte. Não ficou legal em você? Se você tem alguma dúvida que o corte ficou legal ou não, ou se você não achou que o corte ficou legal, aquilo vai te atingir. Mas se você achou que seu cabelo tá o máximo, que você tá arrasando com aquele cabelo, a pessoa vai falar aquilo e você vai, problema da pessoa. Então o outro só nos atinge quando nós
permitimos. E outro ponto muito interessante de se observar é quando alguém faz algo com a gente, por que a gente está atraindo aquela situação. Porque a gente só atrai o que a gente está na mesma frequência. Se você não estiver na frequência daquilo, você não vai atrair ou aquilo não vai fazer a mínima diferença para você. A mesma coisa do caso do cabelo. Se você não está em ressonância com aquilo, aquilo não é uma verdade para você, não vai fazer diferença. E se você não está na frequência daquilo, não vai fazer diferença. Consegue entender? Tá ficando claro para vocês? E é assim que funciona em tudo na vida. Por exemplo, se você não tiver na frequência de assalto, a frequência de medo, uma frequência baixa, o assaltante vai passar do seu lado, ele não vai nem te ver. Ele pode assaltar a pessoa que está do seu lado, mas não vai te ver porque você não está na frequência. Então aí também entra a autorresponsabilidade. Alana, por que vai entrar a autorresponsabilidade nisso? Uma coisa não terá, tem tudo a ver. Tudo tem conexão, assim como todos nós estamos ligados. Por que tem a ver? Por que você vai ser responsável até por essas situações na sua vida? Porque depende da sua frequência. E a sua frequência, ela depende de você, ela não depende do outro. Eu posso estar aqui te ajudando, assim como nas minhas sessões, nos meus outros cursos, eu ajudo as pessoas, eu passo técnicas, eu mostro o caminho, mas depende da pessoa. Porque se ela não seguir, se ela não fizer diariamente as técnicas, não fizer os processos, ela não vai evoluir, ela não vai mudar, ela não vai elevar sua frequência. Então não depende de mim, não depende do outro, não depende do vizinho, não depende do pai, da mãe, do marido, não depende. A mudança de cada um, a vida de cada um, depende de si. Então, para eu elevar minha frequência, depende unicamente de mim. Para você elevar sua frequência, depende unicamente de você. Então, você é responsável por tudo que acontece na sua vida. A partir do momento que o que você atrai é o que você está na frequência, você está em ressonância com aquilo, então você é capaz de mudar. E olha como é lindo. Olha como que é maravilhoso isso. Quando a gente tem essa consciência da autorresponsabilidade, a gente tem o controle da nossa vida. A gente pode decidir para onde que a gente quer ir. Aí a gente volta no ponto que a gente já falou. Vão acontecer situações complicadas? Sim, vão acontecer situações complicadas. A partir do momento que a gente está no mundo material, vão acontecer situações complicadas. Para quê? Para a gente evoluir, para a gente ir para outro patamar. Então, nós somos seres espirituais vivendo no mundo material, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Aqui é uma escola pra gente. A gente vem para esse mundo material para evoluir, para aprender, para se reconectar. Então essas situações elas precisam acontecer para que o nosso processo de evolução aconteça. Então é começar a enxergar de uma outra forma. Aconteceu aquela situação, primeiro, como que eu atraí aquela situação? O que eu estou emitindo para o universo para atrair aquela situação? Porque se o nosso interno cria o nosso interno, como? Através da nossa frequência. Como que a gente coloca a nossa frequência, como que a gente muda a nossa frequência, o que gera a nossa frequência? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Tudo isso precisa ter coerência. Você pode observar que, por exemplo, você quer ganhar muito dinheiro.
E você fica ali pensando positivo, fazendo afirmações positivas que você quer ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não chega para você. Começa a observar como você se sente em relação ao dinheiro. Como você se sente ao pagar uma conta. Como você se sente quando você olha o seu extrato no banco. Como você se sente ao falar de dinheiro, o que você fala do dinheiro? Como você age em relação ao dinheiro? Tem coerência um com o outro? Você fala coisas positivas a respeito do dinheiro? Você só tem pensamentos bons a respeito do dinheiro? Quando você olha sua conta, ou quando você recebe uma fatura, ou quando você tem que pagar algo, quando você pensa em dinheiro, quando você fala em dinheiro, você tem um sentimento bom, você se sente próspero, você se sente abundante. E você age de acordo com isso? Ou você... Não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, então... Como você age? Você age também positivamente? Se todos esses patamares estiverem positivos, você vai atrair dinheiro. Você vai manifestar dinheiro na sua vida. Mas se algum desses patamares... Não. Então sua frequência baixa. Então você vai atrair o que está na frequência baixa. Então você vai atrair crise, você vai atrair dívidas, você pode ganhar uma bolada de dinheiro. Você já deve ter ouvido falar, ou às vezes já até aconteceu com você, de ganhar muito dinheiro e o dinheiro sumir. Nossa, eu gastei esse dinheiro e eu nem sei com o quê. Porque aparece doença, ou você acaba comprando demais, ou você cria algum vício, ou alguma coisa na sua casa quebra e aí você tem que comprar para repor. Porque o universo ele precisa equilibrar isso. Ele precisa colocar na mesma frequência. Quando a gente tem algum desses patamares, algum desses pilares que não está coerente, provavelmente você tem uma crença limitante a respeito. Eu estou dando o exemplo de dinheiro, mas isso serve para todas as áreas da vida, serve para relacionamento, serve para todas as áreas. Você vai colocar o exemplo de acordo com a área que você quer melhorar na sua vida. E aí, você tem uma crença limitante a respeito do dinheiro. Se você recebe muito dinheiro, a sua mente vai dar um jeito de te boicotar, porque aquilo não é bom pra você. Aquilo é uma coisa negativa pra você. Sua mente vê o dinheiro como uma forma negativa. Se você tem sentimento ruim a respeito do dinheiro, quando o dinheiro chega na sua mão, o que passa na sua cabeça? Isso é no inconsciente, não é no consciente, porque no consciente você quer ter muito dinheiro. Mas no inconsciente, dinheiro é uma coisa ruim, porque te traz sentimentos negativos. Então, precisa se livrar do dinheiro. E vai ser dado um jeito para você se livrar desse dinheiro. Então, o nosso inconsciente, ele é responsável por mais ou menos 95% das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade e falar, não, se essa situação está acontecendo comigo, eu estou atraindo. Vocês estão vendo como tudo tem ligação? Eu começo a falar de uma coisa e eu volto para outra. Porque está tudo conectado. E aí quando você muda o seu interno, você muda todas essas coisinhas, você reprograma todas as suas crenças, você começa a mudar o seu externo. Porque o seu externo vai ser coerente com o seu novo interno, com a sua nova frequência, com a sua nova vibração.
E aí, por exemplo, as pessoas negativas do seu lado, ou elas vão evoluir junto, elas vão perceber a sua frequência, e novamente, não é conscientemente, é inconscientemente, e elas vão elevando também a vibração. Você sendo mais grato, porque quando você eleva a sua frequência, você começa a ser mais grato, você começa a ser mais positivo, você começa a se amar mais. E esse também é um processo que você pode começar por aí. Você pode começar se amando mais. Para na frente do espelho e começa a se elogiar. Começa a fazer afirmações para você. O que você acha que você precisa mudar na sua vida? Você é inseguro? Começa a se olhar no espelho e falar o quanto você é confiante. Afirma para você se olhando nos olhos. E você vai começar a virar essa chavinha na sua mente. E aí, as coisas vão mudando. Começa a ser grato. Começa a ser grato por tudo. Pelo que você tem, pelo que você não tem, pelas coisas boas e pelas coisas que você considera negativas, e agora você já sabe que não são coisas negativas, são coisas para o seu processo de evolução. E quando eu me tornei autorresponsável pela minha vida, todas as vezes, quando eu me tornei conscientemente, que lembra dos patamares? É a gente saber, a gente achar que a gente entende e depois a gente vê que realmente a gente vive aquilo. A partir do momento que eu me tornei verdadeiramente autorresponsável, todas as vezes que aconteceram alguma coisa que antigamente eu via como negativo, eu parava, via o porquê que eu atraí aquilo, via o que eu precisava evoluir naquilo, o que eu precisava aprender perante aquela situação, para eu exercitar esse aprendizado em mim e ir para o próximo patamar. E eu comecei a ser extremamente grata todas as vezes que acontecia alguma coisa complicada na minha vida, porque era a oportunidade de eu evoluir. Era a oportunidade, às vezes, de eliminar algo da vida para vir algo ainda melhor. Porque quando a gente começa a elevar a nossa frequência, você está aqui, numa frequência baixa, a frequência alta está aqui. Você manifesta um relacionamento que só tem briga. É briga, é traição, tudo é complicado nesse relacionamento. E você começa a elevar a sua frequência. Você chega aqui. Quando você estava aqui, você atraiu uma pessoa que estava aqui. Você se elevou, você veio para cá. A pessoa continuou aqui. O que vai acontecer? O universo vai tirar essa pessoa da sua vida para trazer uma pessoa nessa nova frequência. Então, às vezes a gente acha que isso foi negativo. Nossa, meu relacionamento terminou. Nossa, um amigo fez uma coisa terrível comigo. Às vezes é o universo. Como eu falei, o universo ele precisa estar sempre equilibrando. Então é ele tirando para trazer algo novo. Assim como o emprego também. Às vezes você perdeu o emprego, isso pode ser para algo muito melhor chegar. Então, se você ficar nessa frequência de nossa, que coisa horrível a pessoa fez comigo, me demitiu, e isso é um absurdo porque eu sempre fui uma funcionária muito boa, você vai se manter ali naquela frequência. Vai se manter ali. Então não vai ter nem aquele emprego nem outro. E a culpa não vai ser da outra pessoa que fez qualquer coisa com você, a culpa não vai ser de quem te demitiu, a culpa não vai ser do seu ex, não, a culpa vai ser sua. A responsabilidade. Vamos lembrar aqui, ó, a responsabilidade, não existe culpa, existe responsável. A responsabilidade vai ser sua. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, opa, eu sou responsável. Como eu atraí, o que eu preciso aprender? E você é grato, você vai evoluindo e você vai atrair um outro emprego, um outro relacionamento, uma outra vida financeira. Você vai atrair de acordo com essa frequência. Então,
começa na gente e termina na gente. Os outros, eles são atores que eles vêm na nossa vida para ajudar nesse processo de evolução. Isso não significa também que é importantíssimo deixar claro que tudo que as pessoas fizerem com você, você precisa baixar a cabeça e aceitar. Uma coisa é completamente diferente da outra. Isso não significa que as pessoas vão te pisar, vão te roubar, e você, não, tá tudo lindo porque eu sou responsável, eu preciso aprender com essa situação. Não, você tem que ter postura, você tem que ser firme, sim. Mas é saber ver esse fio. Aonde que eu preciso realmente gastar a minha energia? Isso realmente faz diferença na minha vida? Porque vocês vão perceber também que quando vocês vão elevando a vibração de vocês, tem coisas que, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Porque vocês também vão perceber que quando vocês se estressam com besteiras, vocês baixam a vibração de vocês, então vocês atraem o quê? Coisas que estão na baixa vibração. E vocês querem o quê? Manter a vibração lá no alto para continuar atraindo coisas maravilhosas para a vida. Então tem coisas que vocês vão... Mas tem coisas que são necessárias ter uma postura, sim. E isso também é autorresponsabilidade. E eu tô falando aqui com vocês e tá passando um filme na minha cabeça de como a minha vida era antes da autorresponsabilidade. Como eu colocava a responsabilidade dos meus resultados nos outros, nas circunstâncias. E se você parar para observar em tudo na sua vida, todas as situações complicadas que surgem, quem que está presente em todas as situações? Em todas as situações. É você. Então, como que a responsabilidade é do outro, se em todas as situações é você que está presente? Eu lembro que quando eu ouvi isso, caiu uma ficha assim na minha mente que caraca, é verdade. Porque por mais que tenham pessoas que estejam em várias situações, elas não estão em todas. Em todas, só eu que estou. E eu gastava uma energia colocando a responsabilidade no outro e comentando a respeito e me vitimizando e me lamentando e falando o quanto que poderia ser diferente. Sim, poderia ser diferente. Se eu assumisse o banco do motorista, se eu assumisse o controle, se eu me tornasse responsável pela minha vida. E eu me tornei. E parar para pensar em como a minha vida era antes e como a minha vida é agora, é o que eu quero para todos vocês. Eu sei que algumas coisas que eu fui repetindo, mas foi pelo motivo que eu falei lá no início, que eu tinha uma consciência, eu cheguei em outra, e eu cheguei em outra até eu chegar na consciência que eu tenho hoje. E foi como que eu fui passando, foram caindo essas outras chavinhas, e caraca, é isso. Foi através de ouvir. Porque quando você começou a ouvir lá no início, você estava com uma consciência. Você foi ouvindo, chavinhas foram caindo, chavinhas foram sendo viradas. E aí quando você ouviu determinada coisa novamente, você já estava com uma outra consciência. Porque a nossa consciência ela vai expandindo. E aí quando você escuta uma mesma coisa com uma outra consciência, você entende de uma outra maneira. E aí você continua ouvindo. E aí você escuta de uma outra maneira.
Por isso eu recomendo, inclusive, que você depois reassista, não precisa ser hoje, mas em algum momento você reassista. Porque você já vai ouvir tudo com uma nova consciência, você já vai entender tudo de uma nova maneira. E às vezes coisas que passaram despercebidas, agora vai cair como, caraca, como que eu não prestei atenção nisso antes, como que eu não ouvi? Tem coisas, desculpa, tem coisas na nossa vida que você pode reparar, você está numa conversa com alguém, tem 3 pessoas conversando. A pessoa A fala uma coisa. A pessoa B, depois se você perguntar, a pessoa B, ela ouviu uma coisa, ouviu uma parte da história, e a pessoa C, ela ouviu uma outra parte da história, mas o que a pessoa B ouviu, ela fala, gente, sério que a pessoa A falou isso? Porque eu não ouvi. Eu devia ter ido no banheiro no momento, não sei. Mas não, a pessoa estava ali. Mas ela só consegue captar o que a consciência dela consegue entender. O que a consciência dela está pronta para entender. O que a consciência dela está na mesma frequência. Viu como tudo está interligado? Como a gente volta lá para a frequência? Então, tem coisas que aqui passaram despercebidas, mas você com a sua consciência expandida, você vai assistir de novo e você vai entender de outra maneira. Você vai conseguir ouvir coisas que antes você não tinha nem se dado conta. Assim, quando você já assistiu um filme mais de uma vez, você já reparou que na segunda vez você observou coisas que na primeira você não observou? É porque você tem uma outra consciência. Eu mesma, nos meus cursos, nos meus conteúdos na internet, no Instagram, no blog, no canal, vira e mexe, eu volto para assistir, para ler novamente as coisas que eu produzi. Porque a minha consciência já tá outra. E às vezes eu falo coisas que na hora eu nem me dei conta e que depois eu assistindo eu falo, caramba. Ou às vezes eu assistindo novamente, eu falo, nossa, hoje eu já penso totalmente diferente. Hoje eu já tenho muito mais a agregar em relação a isso. E aí também surgem os novos conteúdos. Inclusive os cursos que eu faço, depois eu assisto novamente, eu amo assistir novamente os cursos. Eu tenho meus caderninhos, que são os cadernos para os cursos, que é onde eu vou fazendo as minhas anotações. E quando eu reassisto, eu volto nas minhas anotações e eu vejo o quanto de outras coisas eu tenho para anotar. E aí, essa é uma maneira maravilhosa de você ver o quanto realmente a sua mente expandiu. Então hoje, eu sendo autorresponsável, eu assumindo o banco do motorista da minha vida, eu tirando a responsabilidade do outro, porque o outro não é responsável pelos meus resultados, quem é responsável sou eu, a minha vida se tornou muito mais leve. E eu consegui ter muito mais resultados positivos. Por quê? Imagina a bateria de um celular. Você começa ali o dia com 100%. Você carregou seu celular, começou o dia com 100%. O dia vai passando, você vai gastando essa bateria. Com a gente é a mesma coisa. A gente quando dorme, a gente recarrega essa energia. E aí você começa seu dia. Então nós vamos colocar de 2 maneiras. Uma, você não é autorresponsável. Você começou o seu dia, aconteceu determinada coisa, você começou a colocar a responsabilidade em terceiros. E aí você começou a falar a respeito, você começou a julgar essa pessoa, você começou a se lamentar, a se vitimizar. Quando vai ver, seu dia acabou, você não tem praticamente nada de energia, você não resolveu a situação.
porque você gastou a sua energia passando a responsabilidade, passando o bastão. Imagina que você tem um bastão. Você passou o bastão para outra pessoa. Agora, outra situação, outra visão. Você é autorresponsável. Você acordou, tá ali com a sua energia. Aconteceu alguma coisa na sua vida. Você começa a usar a sua mente solucionadora, porque quem é autorresponsável tem uma mente solucionadora para resolver a questão. Então você gastou ali a sua energia resolvendo a questão, você resolveu e você ainda tem muita energia para fazer muito mais coisas, para produzir muito mais resultados positivos na sua vida. E você não baixou sua frequência. Porque quando você começa a julgar o outro, quando você começa a criticar, quando você começa a se vitimizar, você baixa sua frequência. E relembrando, quando você baixa sua frequência, o que acontece? Você atrai coisas na mesma baixa frequência. Então, quando você é autorresponsável, vem mais esse bônus, vem mais esse ponto positivo, porque você resolve a questão mantendo a sua vibração, a sua frequência lá em cima. Então você continua recebendo coisas positivas, você continua recebendo coisas na mesma frequência alta. Então, olha, me diz, tem como a vida não ficar mais leve? E o que você prefere na sua vida? Continuar colocando a responsabilidade no outro e vivendo com essa carga? Ou se tornar autorresponsável e ter mais leveza? Lembrando que toda a mudança tem um processo. Toda mudança tem a sua parte difícil, que é a do início, que é começar a mudança, que é sair da zona de conforto, e a sua mente vai tentar te levar novamente para a zona de conforto, então vai colocar situações para você voltar para ali, para onde ela está acostumada, para aquele padrão que ela está acostumada, para aquele padrão de não fazer e reclamar do outro e colocar a responsabilidade no outro. Então a sua mente vai sim criar situações para você estar sempre voltando para ali. Então é difícil porque você precisa ser forte para sair desse padrão, para mostrar para sua mente que você está no comando e que agora o normal para ela é outro. E aí tem um meio que é complicado, que você fica, tá, e agora? O que eu faço? Qual a atitude que eu tenho que ter nesse momento? E tem aquele conflito interno, até você chegar a um outro patamar, que não significa que vai ser um mar de rosas. Vão ter situações complicadas ainda? Sim! Aí a gente volta, nós somos seres espirituais no mundo material. Enquanto a gente estiver no mundo material, terão sim essas oportunidades de crescimento, essas oportunidades de evolução. Então olhe dessa forma. Comece nesse momento. Qual a situação complicada que você está passando? Vamos fazer um exercício aqui. Qual a situação complicada que você está passando? Quem que você culpa? Porque nesse momento você ainda está culpando o outro. Pensa aí. Você está colocando essa responsabilidade em quem? Pelo seu fracasso. Porque pelo nosso sucesso, a gente sempre coloca a responsabilidade aqui, ó, na gente. O outro pode ter ajudado pra caramba, mas foi você. Mas no fracasso, coloca lá no outro. Então, quem é esse outro? Ou qual é a circunstância?
do seu fracasso. É porque você não tem condições de comprar um produto para vender, é porque você... Por quê? Porque tudo isso é historinha. Tudo isso é historinha. Eu vou dar um exemplo de quando eu produzia conteúdo para atores. Porque, para quem não sabe, eu trabalhei a maior parte da minha vida na área artística. Hoje eu sou terapeuta holística, sou coach de alta performance, mas eu trabalhei a maior parte da minha vida na área artística e eu tinha um canal que era para ajudar as pessoas a evoluírem como atores. E uma das coisas que eu passava muito, que eu estava sempre ali batendo na tecla, era dos atores começarem a produzir os seus próprios conteúdos, pararem de depender de emissora, de depender de produtores e produzirem os seus próprios conteúdos para se divulgarem. Para as emissoras e produtoras verem, não é um ator qualquer, ele tem iniciativa, ele está no comando da vida dele. Olha como serve para todas as áreas da vida. E aí o que muita gente me mandava era o quê? Luana, mas eu não tenho uma câmera igual a sua. Luana, mas aonde eu moro numa casa humilde. Não tem como eu gravar. Aí eu te pergunto, você não tem um celular para gravar ou alguém que você possa pegar um celular emprestado? Pede um celular emprestado, grava com o celular, compra um TNT, coloca no fundo neutro e grava no fundo neutro. Não importa se sua casa é toda de tijolo. Ou melhor, faz uma cena ali. Cria uma cena para aquela situação. A mente solucionadora. Mas não. A pessoa prefere o quê? Culpar as circunstâncias. Então acontece o quê? A pessoa não sai do lugar. A pessoa fica ali para sempre. Outra questão que me falavam muito é: na minha cidade não tem teatro. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, lá tem teatro, mas lá não tinha as oportunidades que eu buscava. E eu mudei para o Rio de Janeiro com dinheiro emprestado. Não estou falando, você tem que sair da sua cidade, você tem que fazer uma loucura. Não, eu estou dando o meu exemplo aqui e você vai novamente colocar no seu exemplo da sua situação. Mas eu poderia ter ficado lá reclamando que eu não tinha oportunidade. Mas não, eu peguei, eu meti a cara, eu vim e eu fiz muita coisa aqui. Eu mudei de carreira, não foi por falta de oportunidade, foi porque eu realmente não me encontrava mais naquela carreira e hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo que eu passei por todo esse processo para chegar na minha missão de vida, que é ajudar outras pessoas a evoluírem. E eu poderia ter ficado lá. E quando eu cheguei aqui, também não foi um mar de rosas. Teve uma época que eu estava numa companhia de teatro que ficava em Niterói. Quem mora no Rio sabe a distância que é, ainda mais de onde eu moro, que eu moro no mesmo bairro que eu morava quando mudei pra cá. E às vezes eu levava 4 horas para ir e 4 horas para voltar. Ou seja, em um dia eram 8 horas só de trânsito. E eu poderia ter dito, não, é muito longe, não tem como. Era 4 horas para ir e 4 horas para voltar, é a estrada para Campos. Para minha cidade, que fica a 300 e poucos quilômetros daqui. E Niterói é muito mais perto. Só que tem um trânsito. Isso poderia ter sido usado como uma desculpa.
essa circunstância poderia ter sido responsável por eu não fazer. Que circunstância você está colocando a responsabilidade para o seu fracasso? Quem? Em quem você está colocando a responsabilidade? O que está te impedindo de alcançar o sucesso na área que você quer alcançar? Então a gente chega no que eu falei lá atrás, muito legal esse negócio de autorresponsabilidade, mas como fazer? A gente já viu como funciona, como isso é responsável pela nossa vida. Vamos recapitular aqui muito rapidinho? Como funciona? Quando você é autorresponsável, você tem o comando da sua vida. Então você para de gastar a sua energia colocando a responsabilidade ali no outro, e a sua energia é para resolver a situação. Você começa a ver tudo com mais clareza, você começa a ver tudo com uma mente solucionadora, você começa a ver tudo como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de evoluir. Como que isso funciona na nossa vida? A partir do momento que eu sou autorresponsável, eu sei por que eu atraí aquela situação. O que no meu interno está fazendo com que aquilo aconteça no meu externo? Em que frequência eu estou? Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as ações, quais são as palavras que estão gerando essa frequência para eu atrair essa situação na minha vida? Em que eu preciso mudar? E como fazer essa mudança? Sendo grato, parando de julgar o outro, trazendo essa responsabilidade que já é sua para si. Quando acontecer alguma coisa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Coloca no papel. Coloca no papel qual é a situação da sua vida, como que ela está nesse momento, aonde você quer que ela chegue, é o ponto A até o ponto B, onde que ela está, como sua vida está. Mas lembra, como ela está sem colocar a responsabilidade no outro. Aonde você quer chegar? Traça um caminho. Agora você sabe que você é responsável, então começa a virar essas chavinhas. Pensamento, sentimento, palavras, ações, aprendizado. O que eu estou emitindo para estar atraindo isso? O que eu preciso evoluir? O que eu preciso colocar na minha vida? O que eu preciso tirar da minha vida? Aí o como fazer. Não é tão complicado assim. Vai dar um trabalhinho. É muito mais fácil, por isso que a maior parte da população não é autorresponsável, porque é muito mais fácil que ficar sentado ali apontando, culpando o outro, ó. Não deu certo porque fulano. Meu relacionamento não deu certo porque o outro só reclamava, porque o outro me traiu, porque o outro fez tal coisa, porque o outro... É fácil, né? Mas quando você aponta lá, ó, a maioria dos dedos são pra onde? Estão pra cá. Então traz essa responsabilidade que já é sua pra você. Senta no banco do motorista, sai do banco do carona da sua vida. Sai. Até quando você vai ficar vendo a sua vida ali, ó, passando pela janela? Até quando? Até quando você vai ficar colocando a responsabilidade no outro? Enquanto você está fazendo isso, enquanto você continuar mantendo isso na sua vida, a sua vida realmente não vai sair do lugar. Não vai. Não tem como. Ou melhor, tem como sim, vai sair, mas para trás. Então, eu te convido a isso hoje.
Senta, coloca no papel, começa a ver aonde está vazando essa energia, aonde você está colocando a responsabilidade em outra pessoa, em outras circunstâncias. Começa a trazer, tá, e eu? O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Aonde eu estou fazendo de uma forma que eu posso fazer de uma outra forma? E aí você vai começar a ver a sua vida mudando. E aí você vai começar a ver a transformação na sua vida. Faz. O início vai ser complicado? Vai ser complicado, sim, vai estar saindo da zona de conforto, mas a mudança acontece sim, saindo da zona de conforto. Porque enquanto você estiver na sua zona de conforto, você vai continuar tendo aqueles resultados fracassados. Já ouviu aquela frase? Para ter resultados diferentes, faça diferente? Então faça diferente. Saia da sua zona de conforto. E depois você vai me contando todas as mudanças maravilhosas que você conseguiu conquistar com essa mudança de comportamento. Eu sou Luana Naschke e eu tô aqui para te ajudar a melhorar de vida. Você pode, você é capaz e está em suas mãos. A mudança, ela depende de você. Independente de em qual momento você está na sua vida, quais são as circunstâncias, quais são as pessoas que estão em volta, independente se você está lá no fundo do buraco, você consegue. Mesmo porque muita gente não fala, mas lá no fundo do buraco tem um trampolim. Porque você pode reparar que a maioria das pessoas consegue dar aquela volta na vida quando chega lá no fundo. Porque é onde a pessoa cria uma força que não é agora. Eu preciso sair daqui porque não dá mais. E eu tô aqui para te mostrar que você não precisa chegar lá no fundo. Você pode dar onde você tá nesse momento. Se você estiver lá no fundo, então essa é a hora. Mas se você não chegou ainda lá no fundo, você não precisa chegar, você não precisa passar por isso. Você pode dar onde você tá nesse momento, já dar esse salto. E eu confio em você. Grande beijo.